Tudo bem, pessoal? Então, hoje a gente começa uma matéria nova, matéria de usinagem, primeira aula de usinagem. Então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho como é que vai ser o andamento dessa matéria, tá? Depois eu vou dar uma breve introdução sobre o conteúdo, tá? E essa é uma aula bem longa, são 25 dias, né? 25 encontros. E a ideia, né, seria que a maioria deles a gente fizesse em laboratório de usinagem. São desses 25, no máximo, vamos tentar aí fazer umas 10 aulas teóricas e ver se até lá a gente já consegue poder usar o laboratório de usinagem. Mas não precisa passar mais do que 8 ou 10 aulas teóricas, tá? Talvez até pela gente estar fazendo conteúdo por vídeo, talvez seja inclusive até mais rápido, consiga passar mais conteúdo para vocês em menos tempo, né? Mas depende muito quanto que vai liberar a parte de laboratório, que aí seria um laboratório de usinagem. Lá a gente tem 2 tornos e algumas furadeiras, umas bancadas com morsa, onde a gente pode fazer limagem de algumas peças, traçagem, furar, abrir rosca e fazer uma peça e tornear uma peça no torno, né? Então tem um projetinho de uma peça parecida com um foguete, e ela tem uma base onde a gente lima, traça e fura, abre rosca, para a gente fazer esses processos. E na peça cilíndrica, que parece um foguetinho, a gente aprende algumas usinagens básicas, alguns processos de usinagem básica de torneamento básico no torno, tá? Eu acho que dá para a gente prever aí umas 10 aulas teóricas. E as outras 15 a gente faz em laboratório. Quero passar para vocês aqui qual vai ser o conteúdo, então, dessa aula. Vou ver se eu consigo encontrar. Mais. Consigo abrir aqui. Deixa eu ver se vai aparecer aí, que eu queria mostrar para vocês. Seria isso aqui. Tomara que esteja aparecendo. Qualquer coisa, se não aparecer na gravação, depois eu mando para vocês, tá? Mas é o plano de ensino, tá? Esse aqui não é o plano de ensino de vocês, mas vai ser igual. Ainda não apareceu para eu preencher o plano de ensino da turma de vocês, né? Porque a gente mudou, né? As aulas. Agora o Sérgio tinha colocado para a gente fechar as aulas de solda agora. Eu falei para ele jogar para depois das aulas de usinagem para ver se a gente consegue usar essas aulas em laboratório, essas aulas de solda que ainda faltam. Por isso, não se preocupem, por enquanto, com as notas de soldagem, porque eu não fechei ainda, já que a gente tem 3 ou 4 aulas ainda em haver, que pretendo usar para dar as últimas notas aí para quem precisa, principalmente em laboratório. Mas essa daqui é um plano de ensino de usinagem de uma outra turma, mas ela vai ser igual, tá? Vai ser mais ou menos a mesma, vocês vão ter as mesmas competências e habilidades. Então, qual que vai ser as competências? Reconhecer os principais tipos de processo de usinagem e suas funções. Essa parte aqui eu vou passar bem rapidamente, tá? Para reconhecer os processos de usinagem mais importantes para nós, o mais importante vai ser o processo de torneamento, tá? Mas existem outros processos que são muito comuns dentro da empresa, que é bom a gente conhecer, porém a gente não vai ver eles na prática porque o laboratório não tem máquina, tá? Mas, por exemplo, o processo de fresamento,
seria importante a gente conhecer bem, saber o que é uma retífica, o que ela faz, tá? As coisas, assim, equipamentos mais simples, tá? E depois de conhecer esses básicos, a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo no que tem a ver com torneamento, tá? Reconhecer e selecionar RPM em avanço, em tornos, em cada tipo de situação diferente. Então, percebam que aqui já começa a falar um pouquinho mais de torno, que é mais o objetivo. Reconhecer e utilizar máquinas ferramentas no processo de usinagem. Entra um pouquinho na competência número 1, que é reconhecer os processos de usinagem, consequentemente a gente reconhece as máquinas. Tá? Reconhecer as ferramentas de corte utilizadas no processo de usinagem. Isso aqui principalmente a gente vai reconhecer ferramentas de corte utilizadas no torneamento. Selecionar ferramentas manuais utilizadas nos processos de usinagem. Interpretar desenho técnico, mecânico. Eu não vou dar aula de desenho técnico para vocês, tá? Esse é um pré-requisito que vocês precisam ter para essa aula. Conhecer as formas de ajustes necessários para a realização de operações em máquinas e ferramentas. Isso tem muito a ver com torno, que a gente vai focar mais. Conhecer e utilizar a técnica de traçagem com instrumentos manuais. Aqui a gente vai poder também fazer na prática essa traçagem. Conhecer os processos de ajustagem de oficina, que aí a gente vai trabalhar a limagem. Conhecer instrumentos de medição utilizados no controle de medidas e na confecção das peças. Outro assunto que eu não vou preparar uma aula específica de instrumento de medição. É um pré-requisito aí que vocês precisam ter. Conhecer paquímetro e saber fazer leitura de paquímetro. Quem não lembra, dá uma revisada. Habilidades. Selecionar o RPM avanço em tornos mecânicos em cada tipo de situação diferente, utilizando cálculos e tabelas padronizadas. Então, nessa parte aqui vocês vão ter um pouquinho de cálculo, tá? E depois que vocês aprendem a fazer os cálculos, é mais fácil de saber utilizar as tabelas. Ler e interpretar desenho mecânico necessário à confecção da peça e confeccionar peças a partir deles. A única coisa que eu vou passar um pouquinho mais de desenho técnico para vocês vai ser a questão de tolerâncias, que é importante a gente relembrar para que a gente consiga utilizar essas tolerâncias, né, do desenho quando a gente for trabalhar no torno. Cortar materiais utilizando serras mecânicas e manuais. Não utilizamos serras lá no laboratório, que não tem. Tá? Realizar a preparação das ferramentas conhecendo os diversos materiais de fabricação das ferramentas. Então, essa preparação ela vai ser mais uma afiação que a gente vai fazer de ferramentas, da ferramenta do torno, tá? Principalmente do BITS. Executar ajustes nas máquinas ferramentas para a confecção das peças. Isso vai ser feito lá na prática. Reproduzir traçados em peças através de instrumentos adequados, também prática. Executar furos usando furadeiras adequadas à operação. Então, no laboratório a gente tem 2 furadeiras e algumas brocas. Então, de acordo com o material que a gente tem, vai ser o que a gente vai conseguir executar lá na prática, tá? Realizar operações de ajuste em peças utilizando processo de limagem. Isso a gente vai conseguir fazer na prática. Realizar as centragens e fixação das peças nas máquinas ferramentas, também prática. Executar tarefas em tornos mecânicos com uso de ferramenta de corte, isso a gente vai conseguir se os tornos estiverem em boas condições de trabalho. Realizar a afiação das ferramentas necessárias à execução dos processos de usinagem, como brocas, ferramentas para tornos, ferramentas manuais. E utilizar instrumentos de medição na confecção das peças para realizar controle dimensional. De novo, a parte de instrumento de medição, paquímetro, né? Basicamente. Bom vocês darem uma relembrada aí em leitura, principalmente milímetro, em paquímetro, ok? Então, como que vai ser feita a avaliação? Essa avaliação está um pouquinho diferente do que eu pretendo fazer, mas dá para ter uma noção aqui, ó.
onde se lê que 2 provas teóricas, a gente vai ter uma só, valendo 50 pontos. Tá? Então, de todo o conteúdo teórico que eu vou passar para vocês, a gente vai ter uma avaliação e uma lista de exercícios. Tá? Então, uma avaliação 50, uma lista de exercícios 70 pontos. Mais um trabalho de pesquisa, mais 30 pontos, a gente chega a 100 pontos no total. Vou passar para vocês logo em breve nas próximas aulas qual vai ser o conteúdo do trabalho, mas é sempre o mesmo esquema. Vocês façam o trabalho e me entreguem no e-mail, tá? Só lembrem, pessoal, de colocar, pode colocar ali no assunto do e-mail, tá? Qual é a matéria e qual é o trabalho que vocês estão mandando. Porque tem um monte de... Tem várias turmas aí que eu dou aula, vários alunos, várias matérias, e às vezes chega lá um e-mail, o assunto é trabalho do fulano de tal. Então, fica complicado de eu saber quem mandou, que trabalho que é, né? Então, é mais fácil bater o olho no assunto e saber do que se trata, ok? Se vocês puderem fazer isso, ajuda bastante. E duas práticas de execução técnica aqui, ó, procedimento. Vai ser duas peças, tá? Valendo 100 pontos. Falei para vocês que o objetivo é fazer um foguetinho com uma base, né? Então, uma peça cilíndrica, uma peça retangular. Uma peça a gente vai trabalhar com processo de ajustagem, limar, furar, abrir rosca, e outra a gente vai trabalhar o foguetinho no torno. Então, cada uma dessas peças vai ser uma avaliação valendo 50 pontos cada uma. Então, que a gente tenha 50 da prova, 30 do trabalho, 20 da lista e 100 da parte prática. Tá? Então, dica, né? Façam um bom trabalho de pesquisa, tá? De acordo com o assunto que eu vou passar para vocês. Façam a lista, tá? Tentem ir o melhor possível na prova teórica, porém deu para perceber que o que mais vai contar ponto aqui é a parte prática, né? Então, é lógico, né? A parte teórica vai ser a base aí para a gente ir para a prática. Só que não deixem, né? De ir fazer a peça no laboratório e tentar fazer bem lá para vocês garantirem esses 100 pontos aí. Isso é bem tranquilo, né? Fazendo as duas peças, indo mais ou menos bem na prova teórica, fazendo o trabalho, entregando a lista, vai ser difícil aí alguém ficar com menos de 160, 180 pontos. Beleza? Aí tem a parte de CNC, tá? A parte de CNC, ia ser bem legal se eu conseguir passar para vocês. Vocês viram que nem tem aqui no, na parte de competência e habilidades falando a respeito de CNC. Tá? Por quê? Porque são 25 aulas em que a gente quer usar mais para a parte prática, né? Na verdade, 25 aulas pelo tanto de aluno é até pouco, né? Apesar de ser uma das matérias mais longas aí do curso, mas o ideal seria mais. Mas dá para eu passar um pouco de CNC para vocês, tá? Então isso vai depender um pouquinho do andamento da teoria aqui, mas depois que eu passar toda a teoria para vocês que eu estou planejando, tá? E se a gente ainda não tiver voltado para o laboratório, aí eu passo CNC nas aulas online aqui, tá? Aí talvez vocês se perguntem, mas vale a pena, né, a gente estudar CNC, sendo que a gente não tem um torno CNC na escola? Ah, vale sim, porque é uma linguagem de programação, né? Então, se você aprende a linguagem de programação e aprende qual é qual é a base, né? Qual é o princípio de trabalho de um torno CNC, fica bem mais fácil depois de você fazer um curso, fazer uma especialização aí para saber tanto programar quanto operar, sendo que você já tem uma noção de como que funciona um CNC e qual é a linguagem de programação. Tá? Existem várias linguagens de programação, cada fabricante ela
ele pode desenvolver uma linguagem de programação específica, né? Por exemplo, a Siemens tem uma, a Fanuc tem outra, mas vocês vão perceber que são poucas coisas que mudam. O princípio do trabalho de um torno CNC ele é o mesmo, tá? Então, eu gosto de trabalhar com linguagem Fanuc, então acho que é isso que eu vou passar para vocês. É uma linguagem simples, fácil de entender e, e dá para replicar bem fácil para se vocês forem trabalhar ou fazer curso com outro tipo de linguagem, tá bom? Se não der tempo, né? Digamos que eu passo essas 8, 10 aulas de teoria que eu estou planejando e não der tempo ainda, e já tiver, né? E a gente consiga voltar logo em seguida a fazer outra aula, a parte prática em laboratório, aí provavelmente eu quero passar a parte de CNC como um trabalho de pesquisa para vocês, tá bom? Então, eu passo alguns materiais para vocês, passo as apostilas que vocês precisam, porque a gente não vai conseguir levar todo mundo para o laboratório de usinagem de uma vez. Provavelmente a gente vai ter que fazer um, um revezamento aí de 4, 5 alunos num dia, 4, 5 alunos no outro dia, porque a gente só tem 2 tornos e ou não sei se as 2 furadeiras estão funcionando. Então, se tiver lá 10 alunos, não vai ter lugar para os 10 alunos trabalhar. Então, seria legal a gente fazer esse revezamento. E aqueles que não forem no laboratório no dia, ficam fazendo esse trabalho de pesquisa em casa ou na própria escola. E pode ser, um dos assuntos pode ser a questão do CNC. Tá, mas aí vamos esperar essas primeiras aulas teóricas para ver como que elas vão caminhar, para eu poder falar para vocês como é que vai ser feito. Beleza? Então, basicamente, é isso aí que a gente vai fazer na aula de usinagem, tá? O ideal seria quanto menos aula teórica, melhor, né? Mas provavelmente as aulas só voltem, acho que começo de agosto, mais ou menos, ou setembro, não lembro muito bem que o Sérgio falou. Então tem quase um mês e meio de aula teórica para fazer. Deixa eu passar para vocês, então, um pouquinho da introdução de usinagem, tá? O que é usinagem, né? Usinagem ele vai ser um processo de fabricação que ele vai conferir formato, dimensão e acabamento à superfície de uma peça, removendo o material excedente ou o sobremetal. Basicamente, quando você tem um desenho, tá? O desenho de uma peça pronta, e você quer transformar um bloco metálico ou uma barra metálica naquela peça que você tem no seu desenho, tá? Como que você vai fazer isso? Você pode escolher um processo de usinagem para transformar a gente chama de material bruto, uma barra bruta, um bloco metálico bruto, e aí a gente vai transformar ele numa peça acabada. Então, a gente escolhe um processo de fabricação, de usinagem, que seja apropriado à peça que você vai fazer. Por exemplo, um torno, ele usina peça cilíndrica. Então, se o seu desenho é de um eixo, legal, você vai usar um torno para usinar, transformar uma barra metálica no eixo que está lá no seu desenho. Tá? Mas pode ser que seja uma peça retangular. Tá? O torno não vai conseguir usinar, deixar uma peça retangular ou quadrada. Aí você vai ter que escolher um outro tipo de processo de usinagem, que no caso seria o fresamento. Tá? Dependendo do acabamento, também você tem que escolher outro tipo de processo de usinagem. Por exemplo, se você quer um acabamento retificado, você não vai conseguir isso num torno ou numa fresadora. Aí você vai ter que levar a sua peça para uma retífica para dar ali o acabamento superficial final para aquela peça ou
ou para um certo setor ali, ou um certo rebaixo dessa peça. E aí, sempre que a gente tem um processo de usinagem, a gente remove o material excedente. Material excedente da onde? Lá da sua peça bruta, tá? A peça bruta ela vai ter um formato maior, tá? Para que você consiga transformar ali esse material bruto na sua peça acabada de acordo com o desenho. E aí você então vai remover sobremetal, que a gente chama, tá? Essa remoção de sobremetal, ela vai gerar o que a gente chama de cavaco. Cavaco, então, ele vai ser pequenas fagulhas ou até mesmo tiras do material que você está usinando. Pode ser ferro fundido, aço, alumínio, bronze, plástico, o que seja. A gente consegue usinar diferentes tipos de materiais, inclusive madeira. Então, o cavaco, ele não está atrelado ao tipo de material que você está utilizando. Mas a gente denomina o sobremetal que você arranca da peça bruta como o cavaco, tá? No caso, quando a gente faz num cavaco metálico, né, é bem comum a gente guardar esse material e vender ele para o ferro velho para ele ser para ele voltar depois como barra ou um bloco. Ao ser submetida à usinagem, a peça já apresenta uma forma definitiva: bloco, tarugo, fio, chapa ou barra. Então, o formato da peça bruta determina o processo de fabricação que vai ser empregado, tipo um forjamento, uma laminação ou uma trefilação. Só que esses processos eles não garantem nenhum tipo de exatidão dimensional. O que é exatidão dimensional? Indica as dimensões da peça executadas, quais são as dimensões que ela pode variar segundo os intervalos de tolerância e as especificações técnicas previstas para o seu uso, tá? Isso aqui, normalmente, os desenhos eles vão vir com uma dimensão, né? Por exemplo, um eixo lá com uma dimensão, com um diâmetro, né? De, sei lá, 10 milímetros, 20 milímetros. Esse 20 milímetros é impossível, né? A gente acertar 20 milímetros em cima. Por quê? Porque seria 20,0000000. Isso é uma dimensão exata. É impossível da gente acertar em cheio 20 milímetros. Tá? Por isso que a gente tem uma tolerância que a gente pode trabalhar. Mesmo peças com tolerâncias extremamente apertadas e finas, tá? Elas nunca vão estar como eu falei agora, né? Como esse exemplo, 20 milímetros exato, tá? Então, esse intervalo de tolerância, ele é importante para definir a exatidão dimensional. Por exemplo, se eu tenho um eixo de 20 milímetros, esse eixo ele pode ter uma tolerância de mais ou menos 0,01, tá? Aí, mais para frente, a gente vai ver que isso significa que ele pode trabalhar de 19,99 até 20,01, tá? Por isso é esse mais ou menos 0,001. Isso é tolerância que vai definir a exatidão dimensional do seu trabalho. A exatidão dimensional, às vezes, também ela vai influenciar na escolha do processo de usinagem, tá? Isso também é importante. A qualidade superficial vai ser o tipo de acabamento final que você vai dar à peça, tá? Então, tem alguns tipos de acabamento superficial que você não vai conseguir atingir, por exemplo, numa limagem, ou num fresamento, ou no torneamento, pelo aspecto, por mais, vamos dizer assim, bonita que a peça fique, o acabamento superficial dela, existe valores, tá, de rugosidade que vão definir o acabamento superficial da peça. E às vezes, para você atingir esse acabamento, você vai precisar de um processo de usinagem posterior a um torneamento e um fresamento, por exemplo, para atingir essa qualidade, tá? Normalmente, um tipo de acabamento superficial melhor em usinagem seria a retífica. Então, usinagem importante é o processo de fabricação mediante remoção de sobremetal,
que atenda às exigências e qualidades estabelecidas por fabricantes e consumidores. Onde que vai estar essas exigências e qualidades, tolerância, acabamento no desenho? Então, por isso que é importante, se a gente quer entender bem os processos de usinagem, por que que eu escolhi um, por que que eu escolhi outro, por que que ela tem esse formato, essa geometria, por que que eu estou usando determinada ferramenta, precisa entender bem de fazer bem leitura e interpretação de desenho técnico, tá? E aí, algo importante que a gente precisa entender são os movimentos de usinagem, tá? O que são os movimentos de usinagem? Eles permitem a retirada de sobremetal e transformação da matéria bruta em peça, tá? Esses movimentos de usinagem, normalmente eles vão estar na, nas máquinas, tá? Que a gente chama de máquina-ferramenta. Então, um jeito genérico da gente chamar as máquinas que fazem, que usinam, tá? Por exemplo, no processo de torneamento, a máquina-ferramenta é um torno. No processo de fresamento, a máquina-ferramenta é uma fresadora, tá? Então, esses movimentos de usinagem vão ser produzidos pela máquina-ferramenta, tá? E aí a gente precisa entender um pouquinho, vai ser rápido essa parte aqui, mas a gente precisa entender o que são esses movimentos de usinagem, porque são eles que vão, às vezes, juntos, né? São três básicos que a gente vai ver. Esses três movimentos combinados, eles vão permitir, então, a retirada do sobremetal e a transformação lá de uma peça bruta em uma peça acabada. Como eu falei, eles são executados por máquinas operatrizes, que devem responder às exigências de forma, né? De novo, se você quer usinar uma peça retangular ou quadrada, você precisa fazer isso numa fresadora, não dá para fazer num torno. Exatidão dimensional, não dá para ter uma não dá para comparar, né? A exatidão dimensional, por exemplo, de um processo de limagem para um processo de fresamento. E de acabamento superficial, exigidas para a peça a ser trabalhada. Aí a gente vê aqui que esses processos eles são apresentados nessa norma aqui, a NBR 6175. Se vocês quiserem consultar elas como curiosidade, é legal. Mas quais são os movimentos de usinagem que a gente vai ver agora? Usinagem, de novo, processo de fabricação que consiste em remover o sobremetal de uma peça ou de um bloco de aço para obter um ou vários produtos, não necessariamente de aço, né? Pode ser qualquer tipo de material, a gente pode usinar alumínio, bronze, latão, o que seja. E aí a gente faz isso removendo o sobremetal. A gente fazendo isso, a peça ela começa a adquirir forma, dimensão e acabamento que vão estar em conformidade com o desenho que você recebeu. E aí a gente precisa de remover o sobremetal. Quando a gente faz isso, a gente gera cavaco, tá? Isso aqui que você está vendo aí no PDF que eu estou mostrando aí para vocês, tá? Isso aqui é o cavaco. Eu tenho aqui um torneamento, né? Eu tenho esse tarugo aqui, essa barra, ela está presa na placa de um torno. Essa placa do torno ela está fazendo um movimento giratório e eu tenho aqui uma broca. Essa broca está parada, tá? Então, esse movimento giratório da placa faz com que eu remova material da minha peça. Eu faço esse furo aqui na minha peça. Então, a gente vê que está saindo cavaco. Eu estou removendo material, removendo sobre metal e estou gerando cavaco em tiras, nesse caso aqui. E aí, a remoção do sobremetal, ela pode ocorrer em duas fases, desbaste e acabamento. Qual que é a diferença? Desbaste vai ser a fase inicial de usinagem. Ela é utilizada para dar forma ao material que ainda não passou por um processo de acabamento definitivo. E aí, na fase do desbaste, os cavacos obtidos eles são grossos e a superfície da peça desbastada apresenta sulcos profundos, ou seja, uma rugosidade grossa. Tá? Na verdade, assim, ó, no desbaste,
O que eu estou preocupado no desbaste é dar forma para a peça, tá? Mas não necessariamente ainda na maioria das vezes, né? Eu não deixo ela na medida exata e nem muito menos no acabamento superficial exigido no desenho, tá? Então, nos desbastes é muito comum a gente trabalhar de forma rápida e produzindo bastante cavaco, tá? Porque fazendo isso, né, eu ganho tempo, tá bom? Depois que eu fiz o desbaste da peça, depois que a peça ela já está num formato bem próximo da peça final, só que ela ainda não está nem na dimensão exata e nem no acabamento correto, aí eu passo para o processo de acabamento. E aí sim, nós vamos obter um produto com dimensões finais e rugosidade adequada, tá? Dimensões finais. Como que eu vou fazer isso, né? No desbaste, eu deixo um pouquinho de sobremetal. Então, se o meu desenho diz lá que o meu eixo ele é um eixo de 20 milímetros, eu vou deixar ele com 20,05, tá? Esse 0,5 vai ser o meu sobremetal. Então, eu tenho meio milímetro de sobremetal para dar acabamento, tá? Aí sim, no acabamento, eu vou setar a minha máquina, né? Eu vou colocar parâmetros de usinagem em que eu consiga dar o acabamento de acordo com o desenho. Aí é normal, né? A gente trabalhar um pouquinho mais lento, com um avanço um pouco mais lento da ferramenta e produzindo menos cavaco, tá? Enquanto no acabamento eu tiro lá 3, 4, 5 milímetros de uma vez da peça, aliás, no desbaste, né? Enquanto lá no desbaste eu tiro 2, 3, 4 milímetros por passada da minha ferramenta na peça, no acabamento, nesse caso, no exemplo que eu dei, né? Eu estou tirando 0,5 milímetros de sobremetal que sobrou na peça. Não necessariamente vai ser sempre isso, né? 0,5. Pode ser 1 milímetro de sobremetal, pode ser menos que 0,5. Depende do operador e também da peça que você está fazendo, tá? E aí, no acabamento, os sulcos produzidos na superfície quase não são percebidos, pois os cavacos obtidos, em geral, são finos. Isso aqui é o que a gente chama de rugosidade. Ó. Quando a peça quando ela é grossa, quando a superfície dela está grossa, significa que ela está com uma rugosidade baixa, alta, aliás. Ela está com uma rugosidade alta, um acabamento ruim. Quando a rugosidade ela é baixa, significa que os riscos, né, que a ferramenta fez na peça, elas são bem pequenininhas, às vezes quase imperceptível, significa que a rugosidade é baixa, o acabamento é bom. Tá? Isso aqui é a rugosidade, ó. Tá vendo que a ferramenta ela tá passando e tá deixando uns sulcos aqui na peça. Isso aqui é o que a gente chama de rugosidade, tá? Deixa eu só passar para vocês aqui, ó, um pouquinho de movimento de corte. Aqui já foi algumas coisas que a gente já falou. Essa aqui de ferramenta de corte, são duas coisas importantes. Ó. Toda máquina ferramenta possui uma ferramenta que vai fazer o corte ou o desbaste da peça bruta, tá? Essas ferramentas, elas podem ser monocortantes, ou seja, elas só têm uma aresta de corte, tá? Ou elas podem ser multicortantes. Elas possuem mais de uma aresta de corte. Nesse caso aqui, ó, esse aqui é um bites de um torno, tá? Ele só tem uma aresta de corte. Então a gente chama de uma ferramenta monocortante, como uma faca, por exemplo. Uma faca de cozinha é uma ferramenta monocortante porque só tem uma aresta de corte. Essas outras ferramentas aqui, ó, essa aqui é uma fresa utilizada na fresadora. Perceba que ela tem várias arestas de corte. Então é uma ferramenta multicortante. Uma broca também é uma ferramenta multicortante porque tem duas arestas de corte. Máquinas operatrizes vai ser aquele conjunto mecânico responsável pelos movimentos destinados à remoção do sobremetal. A gente chama de máquina operatriz ou máquina
ferramenta. Pode ser, por exemplo, uma plana limadora, um torno, uma fresadora, uma furadeira. Então, todos esses aí são máquinas ferramentas. Agora sim, a gente entra aqui na parte de movimento de corte. Movimento de corte, aliás, movimentos de usinagem, né? Os movimentos de usinagem, eles são 3, os básicos que a gente vai ver. Movimento de corte, de avanço e de profundidade. Então, quais são os 3 movimentos de usinagem? Corte, avanço e profundidade. Primeiro, o que seria o movimento de corte? Consiste na volta ou curso dada no material bruto ou na ferramenta para remover o sobremetal localizado neste percurso. Nos manuais e catálogos, documentos em geral, ele vai ser indicado pela sigla MC, movimento de corte. Ele que vai gerar o comprimento do cavaco. Então, por exemplo, num torno, onde que está o movimento de corte? Está na peça. Tá? A peça vai estar presa à placa, a placa vai fazer um movimento de rotação e que vai gerar um movimento de corte. Tá? Nesse caso do torno, né, a ferramenta está parada. Por isso que o movimento de corte, o que vai gerar o corte, está na peça que está fazendo, que está girando, que está recebendo, né, o giro da placa e transferindo aqui para a peça. Num aplanamento, né, essa aqui seria uma plana, o movimento de corte está de acordo com essa setinha aqui, ó, tá? No cabeçote da plana aqui, ele vai transferir movimento retilíneo para a ferramenta e ele vai produzir esse movimento de corte aqui. Nesse caso, né, a peça ela está parada porque ela está presa na morsa, na mesa, né, da máquina. Por isso que o movimento de corte, nesse caso, está na ferramenta. Porque a ferramenta ele vai fazer um movimento retilíneo dessa maneira, arrancando o material toda vez que ela passa por cima da peça. A mesma coisa num fresamento. Fresamento, a peça fica parada, de novo ela está presa na mesa da máquina, e quem gira, produzindo o movimento de corte, é a ferramenta. Por isso que o movimento de corte está na ferramenta. Então é bem simples, né? Se a ferramenta ela gira e a peça fica parada, o movimento de corte está na ferramenta. Se a peça ela gira e a ferramenta fica parada, o movimento de corte está na peça. E aí a gente tem o movimento de avanço. Ele possibilita a retirada do sobremetal nas voltas ou cursos seguintes, dando origem à espessura do cavaco. E ele vai ser indicado pelas letras MA de movimento de avanço. Pegando de novo aqueles 3 exemplos que a gente deu, planamento, torneamento e fresamento. Agora, né, nesse caso, imagine aqui, né, no torneamento. A gente sabe que o movimento de corte está na peça, que ela está girando, mas a ferramenta ela está parada, tá? Para eu usinar uma parte da peça, né, um comprimento da peça, a ferramenta ela vai ter que se movimentar, porque senão ela vai ficar parada ali num ponto, vai tirar uma volta de material e não vai acontecer mais nada. Ela precisa percorrer um determinado distância ali, para que na próxima volta da peça ela tire mais um pouco de cavaco. Isso é um movimento de avanço. Nesse caso do torno, o movimento de avanço ele vai estar na ferramenta, porque a peça ela fica parada, né, nesse caso de movimento longitudinal, e quem se movimenta nesse sentido, longitudinal, nesse caso do torno é a ferramenta. Então a ferramenta faz um movimento de avanço de acordo com a setinha aqui do PDF, do, da imagem do PDF que eu estou mostrando para vocês. No aplanamento, quem faz o movimento de avanço, aí sim é a peça. Porque a peça, ela toda vez que a ferramenta ela passa por cima dessa peça, arranca uma quantidade de material, volta, a peça ela se desloca um pouquinho. A ferramenta tira, volta, a peça desloca mais um pouquinho. E ela vai fazendo esse movimento. Então, por isso que o movimento de avanço, ele está aqui na peça. Mesma coisa
do fresamento, tá? O movimento de corte está na ferramenta que gira, porém, ela só gira, né? Ela não se desloca, a ferramenta não se desloca longitudinalmente. Quem se desloca longitudinalmente é a peça. Então, por isso que o movimento de avanço está nela aqui, ó. E o outro, que é um movimento de profundidade. Ele permite a regulagem do corte, gerando a largura do cavaco. É o que a gente diz de penetração, tá? Então, toda passada da ferramenta por cima da superfície de uma peça, seja ela cilíndrica ou retangular, ele vai tirar uma certa profundidade de material, tá? E aí, é o que a gente diz, quanto que eu penetro a ferramenta na peça, tá? Então, nesse caso aqui, ó, do aplanamento, a penetração vai ser a profundidade desses sulcos aqui, ó, que a ferramenta ela está produzindo na superfície da peça. Por isso que o movimento de penetração ele está nesse sentido aqui, ó, da setinha do meu desenho. No torno, a mesma coisa. A ferramenta ela penetra em direção ao centro da minha peça, né, dessa peça cilíndrica, produzindo aí uma certa retirada do diâmetro da peça por passada. Então, por exemplo, se eu tenho uma peça de 20 milímetros, quero deixar ela com 19, eu vou produzir um movimento de profundidade de 1 milímetro. É o que eu digo, eu vou penetrar 1 milímetro a minha ferramenta na peça. A mesma coisa no fresamento, tá? Aqui, esse é o sentido de penetração do fresamento, para que eu possa tirar 1, 2 ou 3 milímetros por passada, de acordo com a minha necessidade e de acordo com o quanto que a minha ferramenta aguenta na superfície aqui dessa peça. Ok? Então, esses são os 3 movimentos de corte comuns, tá? Então, a gente tem 3 tipos de movimento de usinagem: corte, avanço e profundidade. Depois eu vou passar para vocês esse material, como material de apoio para vocês estudarem junto com essa aula, essa videoaula aí, beleza? Por hoje já tá bom. Beleza, pessoal? Obrigado, até a próxima aula.